Boa noite, senhores pais. Hoje nós estamos começando a minha primeira live, nós num novo tempo, e vamos comentar sobre autismo. E hoje eu estou tendo o imenso prazer de estar aqui com um pai de autista, porque nós temos essa intenção de comentar. Eu vou sempre trazer, no caso, pela primeira vez aqui, eu estou trazendo um pai de autista e nós vamos conversar sobre autismo e hoje nós vamos conversar sobre os sintomas de Luca e Rafael, que são os gêmeos do Elias. O Elias ele está no Brasil assim, há uns 15 anos, mas ele é sírio, por isso vocês vão notar esse sotaque dele. Mas eu quero que Elias faça a sua apresentação, o seu resumo. Boa noite, Elias. Toca aqui. Boa noite, doutor. E aí eles vão emendando uma queixa na outra, uma queixa na outra, uma queixa na outra, e depois nós vamos separar isso para a gente ter uma ideia da intensidade desses sintomas. Então, uma das primeiras coisas que apareceu com Luca e Rafael foi uma percepção do som. Normalmente, essas crianças percebem o som de forma diferente. Isso tem a ver com um distúrbio sensorial. Praticamente todos os autistas vão ter em algum momento algumas hipersensibilidade ao som. E isso traz desconforto. Qual foi o primeiro som É o que o liquidificador. de liquidificador? E aí a sequência foi o que mais? É assim, se alguém, tipo, passou na rua com música alta, quando eles vão na escola, tem várias crianças falando junto, eles estão ouvindo e vai correndo, eles não gostam. Então, toda essa parte do som tava a gente se juntando, sabe, doutor? Quando a gente tipo, começamos a ver uma vez, duas vezes, três vezes, começou a encaixar muitas coisas. Sobre, por exemplo, o som de noite eles não dormem. A gente começou a achar. Vamos com calma, Elias, Elias. Primeiro nós vamos tentar equacionar o problema da hipersensibilidade ao som. Praticamente toda mãe, em algum momento, ela refere isso. Uns mais e outros menos. O que a gente observa no transtorno do espectro do autismo é que você tem muitos sintomas e cada um numa intensidade diferente. Existem crianças que têm que ser protegidas com abafador de som, com equipamentos para poder, que incomoda bastante. Então, a maneira como ele ouve é diferente do que a gente ouve. E tem mães que às vezes falam, não sei se isso acontece com você, porque o som que ele faz nem sempre incomoda. Isso. E não é todo o som que incomoda. O som de amplificador é o primeiro exemplo, a primeira quando a mãe. Não significa, por exemplo, se a criança só tem um sintoma, isso a gente sempre fala, um sintoma só não traz o diagnóstico, é o ajuntamento de sintomas, e você, quando começou, você já falou uma sequência, um borbulhar de sintomas que ele tem, mas muitas crianças, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos, ele tem essa percepção, o som incomoda, mas isso aí desaparece, e se não há o ajuntamento de outras queixas, eu estou falando isso porque muitas mães a mesmo também tapa os ouvidos. Mas para se ter o diagnóstico de autismo é preciso que haja o ajuntamento dos outros sintomas e também o nível de severidade desse incômodo. E o que a gente observa, porque eu entrevistei muitos pais que também têm autismo, né? E muitos falam que esse sistema persiste, esse sintoma ele fica, você fica, mesmo com tratamento com desensibilização, mas você tende a persistir. E quando a pessoa, é importante que a mãe saiba disso também, quando a criança cresce, ele fica adulto, ele vai conseguir, de certa forma, saber como ele comanda, como ele vive ele começa a se defender e saber qual é a melhor maneira dele agir e dele se proteger. É claro que
A criança pequena, com 2, com 3, com 4, com 5, ela sofre mais com isso do que o adulto. Mas é uma das queixas que persiste, que algumas queixas do sintoma do autismo ele desaparecem, outras persistem a vida toda. Essa sensibilidade ao som, que é muito comum, tende a persistir a vida toda, mas com algum ajustamento na idade adulta. Você teria mais alguma coisa sobre, alguma dúvida, alguma coisa sobre o som para a gente conversar mais sobre essa hipersensibilidade sonora? Na verdade, assim, você tocou um assunto que o som dele não perturba dele, né? Não incomoda ele, porque ele tampa o ouvido e tem hora que quando ele fica muito chateado, ele tampa e pode falar, tipo, gritando em voz alta, ele começa a gritar, mas ele não incomoda na voz dele. É. Uma das coisas é o som que sai Uhum, é diferente se eu estou com uma outra pessoa. O som que eu ouço meu é totalmente diferente do que você ouve. uhum, E tem uma outra particularidade que alguns sons não incomodam. Por exemplo, na maioria das vezes a música não incomoda. uhum, Claro que se for uma música que ele traz, que faz o cérebro, quanto mais bem trabalhada a música, eles aceitam melhor. Se você tem uma música repetitiva, com às vezes com sons, né, às vezes incomoda. Então, nem toda a música incomoda. Na maioria das vezes a música não incomoda. Às vezes você tem, que eu tenho pacientezinho pequenininhos que tem facilidade com música, e tem facilidade com bateria. Tem alguns pacientes sabem disso, que às vezes os filhos, de uma hora para outra, ele senta lá e começa a tocar a bateria e faz aquele barulho, e esse barulho não incomoda. uhum, incomoda. Então, nem todo barulho são os barulhos. Há um registro, né, desses sons de furadeira, de liquidificador, de moto, né? Sons, quando a mãe fala alto, o som da voz humana, Uhum, numa altura maior, ele incomoda muito. É por isso que ele sofre muito quando você está no meio de muita gente, que além dos outros estímulos, o som é você tem muita gente falando alto. Então, a voz humana, numa altura, incomoda bastante. Quando é da família, quando é uma voz que repreende, eles são muito sensíveis, incomoda mais ainda. É por isso que a gente tem muito cuidado quando for ensinar alguma coisa, quando fazer alguma recriminação, quando o pessoal chama educar, mas a gente tem muito cuidado, porque a maneira como a gente coloca a voz, como eles são muito sensíveis, eles podem sofrer com aquilo. Mais alguma verdade. coisa sobre o som? Sobre o som, acho que o doutor já Estamos aqui respondeu. molhando a palavra, só que é água. É isso aí. Sobre o som, acho que o doutor já respondeu tudo o que precisa, acho que todo mundo sabe, né? Então, depois do som, que foi que você mais assim percebeu na vida do Luca que lhe chamou a atenção? Normalmente os sons é um ano. Qual foi assim a primeira coisa, com que idade você É, percebeu a que gente, tinha alguma coisa a diferente? gente começou a ir no creche, as crianças aí no creche, eu acredito, 1 ano, 9 meses, 1 ano, 8 meses. Nessa época você morava Eu morava em São em Paulo. São Ele vem Paulo. para Conquista. Não, a gente estava em Conquista, doutor. Essa época a gente estava em Você Conquista. começou creche com 1 ano 1 ano, e oito 9 meses. meses, mais ou menos. 1 ano, 9 meses. Uma coisa assim. Nós vamos ter oportunidade num outro programa de conversar sobre a melhor época da criança ir para a creche, porque é uma visão um pouco, é assim, não há um consenso. Pessoas acham, os linguistas acham de outro. A gente segue uma linha. Só que a gente não conseguia colocar, né? Eles foram pouco tempo, depois a gente voltou para casa porque eles não conseguiam adaptar. Ficaram mais ou Essa menos. adaptação é muito mais lenta, Uhum, mais difícil e traz sofrimento. Eu sempre falo com meus pacientes que tudo aquela ação, tudo aquilo que traz um sofrimento muito intenso, nós temos que evitar. Porque quando a gente faz uma criança, quando ele sofre, há uma mudança hormonal, uma mudança de componentes do sangue e que faz ele
é como se ele piorasse. Então, tem coisas que eu tenho que retirar, Uhum. tem coisas que eu tenho que treinar. Existem coisas do dia a dia que a criança precisa. A criança precisa ser treinada na alimentação quando ocorre dificuldade. Ela precisa ser treinada em ações diárias, como usar o banheiro, como tomar banho. São situações que ela precisa ser treinada. Outras situações, a gente que precisa ser apenas evitada. Então, com um ano e pouco, você já notava. Não tá. Essa parte foi o som que a gente falou, depois a gente não conseguiu adaptar. Eles não conseguiram adaptar na creche e aí eles ficaram em casa. Depois começou a reparar outro tipo de sintoma. O sono, por exemplo. Todas as crianças brincam o dia inteiro, normalmente, de noite eles dormem. Meus filhos, eles dormem, acordam meia-noite e não dormem mais. Isso antes, porque Antes. agora Não, hoje em dia, melhorou graças a Deus, bastante. como você, Depois nós vamos conversar sobre isso. graças a Deus. O sono é dentro dos sintomas que a mãe queixa, o distúrbio de sono está presente na imensa maioria dos casos. É daqueles. Não é que o sono ruim o distúrbio de sono faz parte assim só do autismo. Faz parte em várias situações. Quem tem autismo, quem vai ter TDAH lá na frente, a criança sempre há um relato de que ele dormia mal, mas o distúrbio de sono está muito presente no autismo. E há um ciclo vicioso. Se eu durmo mal, essa criança, se ela dorme mal, ela não vai fazer as funções principais do sono. No outro dia, ela pode estar mais desatenta, mais irritada, mais chateada, mais chorona. E aí gera o fato de ele ficar irritado, ele dificulta o sono. E se ele não dorme, ele dificulta o comportamento. No tratamento, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, ajustar o sono. É difícil? É. Mas não dá para você conduzir uma criança se não houver um ajuste do sono. A gente insiste nisso porque é muito difícil. Você, como pai, né, sabe, praticamente 100% das mães sabe que é muito difícil corrigir o sono, mas é uma coisa que precisa. Eu sempre falo, precisa ajustar o sono. Quando a criança tem a dorme bem, graças a Deus. Aí é um alívio para a mãe. É uma das coisas que a gente imagina um bom prognóstico. Mas é preciso ajustar o sono e, graças a Deus, parece que os seus foram ajustados, né? Já dormem bem. Mas é uma das coisas assim. É preciso que a mãe saiba que há maneiras, existe jeito de dormir bem, por isso que existem pacientes que conseguem botar a criança para dormir. E é um passo fundamental, porque se ela não faz isso, Verdade. o que a gente observa é aquelas crianças que vão ter um prognóstico melhor, que vai ter um caminho mais facilitado, elas costumam dormir melhor. Então, quando a mãe consegue isso, eu insisto isso diariamente no consultório, porque a mãe precisa ser encorajada a fazer. Não basta apenas, precisa dormir, né? Mas precisa realmente dormir no determinado horário, ter uma repetição, dormir sempre naquele mesmo horário, ter um enquadramento de horário, isso é muito importante. É muito importante que a criança durma e praticamente 100%. Um ou outro, não é 100%, mas um ou outro paciente que dorme bem desde cedo, mas é uma queixa muito frequente. Não está presente só no autismo, você pode ter em outras situações, mas no autismo está muito presente. Você notou o sono já desde o quê? Um ano de idade, menos de um ano? O som? O sono, O sono. O sono, a gente começou, a partir de, eles começou a ir para a creche, a adaptação deles não deu certo. Voltamos para casa, começou fase do não dormir mais. As crianças não dormem de jeito nenhum, de noite não dormem. Tava eles mais ou menos 2 anos. Aí de noite eles acordam, a gente senta. Tem dias que eu preciso trabalhar, minha esposa fica com eles até amanhecer. Eles não dormem.
Hoje já dorme. Hoje em dia, graças a Deus, graças a você, que o remédio, tudo, deu tudo certo. Hoje em dia eles dormem 8h30 até 6 horas direto. O sono ele é tão importante que eu falo com as mães o seguinte: nem que a gente precise usar medicamento. E a gente bota sempre, quando eu vai começar a usar o medicamento, a mãe é alertada para que vai se usar o menos tempo possível. Então, quando a mãe vai começar um remédio, e a grande dificuldade do remédio, porque com ela começa e os pais não querem tirar porque melhorou com aquilo, mas vai chegar um ponto. Então, para nós considerarmos o sono, Elias, tão importante na evolução, que nem que precise usar medicamento, mas esse sono precisa ser ajustado. Graças a Deus. Depois do sono, que é mais assim que lhe chamou a atenção, nós já vimos praticamente duas coisas. É o movimento da mão, assim, né? Eles ficam muito felizes, eles fazem um movimento assim na mão, né? E esse movimento de mão, eles. É, as mães quer dizer, quem tem autismo em casa, isso é de extrema assim, frequência, né? São as estereotipias, os movimentos repetitivos, com as mãos, na maioria das vezes, às vezes com o braço, né? Às vezes com o tronco, são aquelas crianças que sentam no sofá e ficam num Eles fazem tudo isso. balanceio, vocês fazem Fazem tudo, tudo né? isso. E incomoda quem vê. Eu sempre digo isso. A mãe que está vendo, o parente que chega, incomoda. Mas a criança, para ela, não é incômodo. Aquilo, na realidade, ajuda ela a se tranquilizar, ajuda o que eles chamam de regulação. Então, ajuda a regular. Quando você tem com a criança que você falou, está emocionada, ansiosa, ela tende a fazer isso. Você pode ter uma criança que não está dentro do espectro, mas que eventualmente, a depender dela estar excitada, ela pode ter esses movimentos do braço que eu fleto, sem ser o autismo. Mas no autismo está muito presente, o que vai variar aqui é a intensidade, né? A persistência. Muitas vezes a pessoa, a estereotipia acompanha a vida toda. Na fase adulta, eles conseguem um controle mais eficaz. Tem muito adulto que refere o seguinte: eles, em alguns momentos, eles conseguem controlar, parar. Quando chega em casa ou chega num ambiente onde ele possa extravasar, eles fazem, porque isso precisa ser feito. Então, as estereotipias mais comuns é isso que ele falou aí, os movimentos. Mas você tem vários. Eu observo muito girar, a criança que gira muito em torno do corpo. Isso acontece com seus meninos? Acontece, conversa com a mão, que o senhor falou agora, bate assim no sofá. Eles pulam, assim, pulam no ponto de pé, com movimento de mão. Enquanto fica muito feliz, aquele gargalhado que faz um barulho na voz deles, né? Também enquanto eles ficam muito felizes. Essa parte, tudo estava para nós tipo uma surpresa. O que que é isso? Que está acontecendo? Por que as crianças estão fazendo assim, conversando com a mão? Eles pegam a mão, fica um tempão conversando com a mão. O que que será isso? Né? A gente fica surpresa, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Foi umas coisas que minha esposa, ela pesquisou mais que eu, porque com ela é, formada de pedagoga, né? Ela já tem vários assuntos mais que eu, né? Ela começou a procurar mais o que está acontecendo, por que as crianças estão fazendo isso, por que as crianças estão fazendo isso. E aí ela falou para mim, a gente tem que começar a procurar profissional, porque escola também é a mesma coisa. Começou a falar que essas coisas que está acontecendo, criança normal se adapta com pouco tempo. Seus filhos até agora não vão conseguir adaptar. Foi o jeito que a gente tirou, deixou sem escola, porque a gente não conseguia adaptar. Escola não, creche, desculpa. Hoje em dia eles na escola, né? Graças a você de novo. Hoje já estão na escola. Graças a Deus. É isso aí, vários sintomas que, como o doutor falou, essa é a terceira, né? A gente falou agora sobre a movimentação. E eles sentam, quando senta, eles batem no sofá assim, né?
E é verdade, eles ficam mais calmos. Quando tá chorando, eles começam a bater, ele para de chorar. Uma das coisas que a gente observa, e as mães observam muito, quando você passa um dia muito cansado, foi muita terapia, quando a mãe consegue, muita terapia, foi um dia muito puxado, eles pioram mais a estereotipia. É bom que a mãe lembre o seguinte: quando piora muito a estereotipia, ela fica muito acentuada, tem alguma coisa por trás, alguma coisa que está deixando eles mais sobrecarregados, vamos dizer assim. Esse cérebrozinho está muito sobrecarregado. Então, quanto mais eu sobrecarrego esse cérebro de estímulos, de tudo, mais ele vai ter que extravasar. Ele extravasa na estereotipia. É um termômetro, é uma maneira que os familiares têm que observar, porque pode ser que quando esse aumento da estereotipia, você tem que buscar uma causa, porque muitas vezes nós estamos enchendo essa criança demais de estímulos. E esses estímulos, às vezes é um andar que você faz, às vezes é o barulho de uma visita, lugares cheios. Se você imaginar, vamos supor, uma, uma recepção de clínica, uma recepção, tem várias crianças, vários meninos, você tem lá muito som, muitas cores, muita luz, muitos cheiros. E quando eu tive a oportunidade de entrevistar muitos adultos, uma das coisas que ele fala muito é o cheiro. A criança não consegue, porque ele não sabe falar assim, ele não vai para você e fala, olha, eu estou sentindo mais ou menos, porque ele não tem essa percepção. O adulto percebe e refere, que é uma das coisas que incomoda muito. Então, quando você está num ambiente cheio, e é uma queixa de todas as mães, sempre que vai para um ambiente onde você tem muito estímulo, e o estímulo não é sonoro, é visual, é auditivo, é, é luz, é cheiro, é tudo, tudo isso junta e essa criança vai piorar, vai ficar com as estereotipias mais acentuadas. Então, sempre que seu menino tiver muitas estereotipias, a gente tem que ver o que é que está, Acontece. onde é que nós estamos sobrando estímulo, onde é que nós estamos exagerando. Uhum. E esse equilíbrio a gente tem que ter. E é o pai e a mãe que tem que ter essa percepção. Não é o médico, não é o terapeuta. O terapeuta fica lá com ele meia hora, 40 minutos, né? Mas é a mãe e o pai que fica 24 horas com ele. Então são os pais que têm Uhum. Verdade. que têm que perceber essas nuances do dia a dia e saber intervir. Então, sempre que seu menino tiver muito agitado, muita estereotipia, a gente tem que rever o dia e ver o que foi que nós exageramos e aí recuar no dia seguinte. Então, resumindo, as estereotipias praticamente todos têm, são poucos que não têm. Em algum momento da vida, praticamente vai ter todos. Ele serve para regular o cérebro. É como se você tivesse uma vasilha, vai enchendo, e ela transborda. Exatamente. Então, chega um ponto que enche esse transbordo, ele reflete. Então, por isso que ele se acalma mais. É o excesso que está sendo tirado. E são coisas que incomodam, mãe. A depender da estereotipia, realmente incomoda, porque ela fica sem entender. Por isso que é importante que elas tomem informação, que elas entendam como é que funciona. Eu sempre falo com meus pacientes que os pais precisam entender como é que funciona, porque no momento em que eu entendo, Uhum. eu tenho mais facilidade de comandar, de dirigir, de orientar. É verdade. E quando eu entendo aquilo, eu facilito. Se a mãe, se você agora está entendendo que a estereotipia acentuada é que eu tenho alguma coisa, eu vou procurar esse excesso de estímulo e retirar. E aí você vai ver que melhora. Vai ter sempre a estereotipia, mas tudo que tiver em excesso, tudo que tiver exacerbado, a gente tem que regular. Tem que ver o que está ocorrendo para dar um Verdade. passo atrás. Então, falamos sobre a estereotipia. Nós já estamos com alguns minutos, a gente tem que mais ou menos controlar isso, para não ficar chato aí para quem está ouvindo.
E nós vamos, na sequência, qual foi uma outra coisa que lhe chamou a atenção? Falta de fala, falta de comunicação. As Pronto. crianças normal, né? Você notou isso quando? Com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos? Porque assim, as crianças normal, as pessoas falam que 1 ano e pouco ele fala a palavra, né? Meu Eu filho lhe pergunto o seguinte: seus meninos hoje estão com 6, vai fazer 7. vai fazer 7 mês que vem. Ele consegue formar uma frase? Não, Não. nunca. Ele consegue formar alguma palavra de forma clara que tenha pelo menos 2 sílabas? Por exemplo, papai? É difícil. Não. Mamãe? Assim, tem hora que passa, tipo, mama, mas não vai tudo. Mas pelo menos parte da palavra ele fala, Mas é bem pouquinho, bem pouquinho. bem pouquinho. Então, eles é um comprometimento importante, severo, grave. A gente já conversou sobre isso, você já tem essa noção Uhum. da fala. Quando é que a gente percebe que, por exemplo, você passou 1 ano e meio, não saiu nenhuma palavra, já é um atraso. Já é um atraso. A pergunta é a seguinte: seu menino já chegou a falar alguma coisa e regrediu? Não. Não. Quando isso ocorre, é um sinal que nós vamos ter a oportunidade de falar, que a gente fala em pauta neural, quando você começa a desenvolver e para e regride, normalmente em torno de 1 ano e meio, mas não ocorreu com os seus meninos. A pergunta que você faz, e que toda mãe que está na situação de uma criança com 6 vai fazer 7 não verbal, né? Se vai falar um dia. Ah, pede para Deus todos os Esse é a dias. grande. Eu sei que eu ouvi O que a gente vai ser. fala é o seguinte: ninguém vai dar essa previsão 100%. Existem pessoas que ficaram adultas e não vão adquirir a fala. A maioria consegue. Uhum. O que é que a gente imagina que tem uma coisa boa para os seus meninos? Que eles estão melhorando uma série de coisas. Eles Uhum. melhoraram o comportamento, que a gente vai ver isso depois, mas só falando sobre a fala agora. Mas eles melhoraram o comportamento, melhoraram o sono, melhoraram o padrão alimentar. Então, muito provavelmente, ele vai melhorar a fala. Agora, é algo realmente. Ninguém vai lhe dar essa garantia. E para as mães que estão na mesma situação, né? Claro que você tem que ter o treinamento com a fono, e nós vamos conversar sobre tratamento depois, que é uma grande dificuldade de encontrar terapias, porque eu não vou puxar esse assunto agora, mas não acho que ainda não é o momento, mas nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre o acesso ao tratamento, que é uma das coisas mais complicadas no dia a dia, a depender de onde você está, em que classe social você está, e em que cidade você está, em que região você está, tudo isso influencia. Mas há chance de seus meninos adquirir a fala, sim, mesmo porque ele já tem melhorado algumas das funções, ele já tem conseguido o desenvolvimento. Começou tarde, começou tarde, né? Quanto mais cedo há uma intervenção, melhor. Mas eu sempre falo com os pais, não é para a mãe ficar preocupada, comecei tarde, a culpa é minha. Não. Eu falo isso todo dia, eu vou falar isso nas minhas comentários, nas minhas conversas, de que uma das coisas que os pais têm que tirar essa sensação de culpa, porque eu vejo muito isso de perto. A menino só conseguir uma consulta com 5 anos. Foi tarde? Foi. Mas não significa em absoluto que não vai evoluir bem. Existe muita controvérsia nessas coisas. Claro que a gente sabe que quanto mais cedo você iniciar, Melhor. quanto mais cedo você ter acesso às melhores terapias, melhor vai ser. Mas é sempre tempo de fazer uma ação e obter um bom resultado. Então, o atraso da linguagem é para. O atraso não é toda criança que tem, mas na maioria sempre tem uma alteração da linguagem. Ela pode ser um falante, mas ser diferente. Você pode ter um falar bem e falar de forma muito correta, que já exagera.
você tem uma fala que muitas vezes é ritualizada, é robotizada. Então, sempre, não todos, mas com muita frequência, você tem alteração da linguagem, variando o atraso, ou não falar, ou falar de forma um pouco diferente, que também faz parte de um atraso da linguagem, de um comprometimento da linguagem. É claro que vai ter mães que não vão perceber, e não é toda criança 100% vai ter problema de linguagem, não. Mas, na imensa maioria, você tem alguma alteração. E o fato, às vezes, a mãe fala, mas meu menino fala, então ele não tem autismo. Às vezes você tem essa coisa. Ou então vai a vizinha ou alguém mais fala, mas se tivesse autismo, ele não estaria falando tão bem. E muitas vezes esse falar tão bem também é um sinal. Também é um sinal. Às vezes eles falam de forma diferente. É interessante que a mãe começa a perceber, porque muitas vezes ela percebe, olha, eu achei uma coisa diferente. Ele fala, muitas vezes aplica o pronome, aplica a forma verbal de forma muito correta, mais do que o natural. Então são alterações para mais ou para menos da linguagem e que está muito presente. É claro que se você tem um atraso, se você tem uma situação onde a criança não adquire a fala, aí você vai ter um comprometimento mais severo, mais importante. Vamos encerrar hoje na fala, Certo. e depois nós vamos continuar, porque vai ter muito pano para manga. Muito Mas eu bem. queria saber se na linguagem, na fala, para a gente encerrar, se você tiver alguma coisa assim, acrescentar alguma, que eu não acabei não deixando você falar direito. Hum. Mas eu queria saber se tem alguma coisa. Não, doutor, você já respondeu sobre isso, foi muito bom mesmo. E como o senhor falou, que o certo é que tem que procurar profissional mesmo, não ouve ninguém, nem vizinho, nem vizinha, nem ninguém, porque foi o que aconteceu com a gente, né? Que a gente ficou, não foram direito profissional, porque a pessoa começou cada um dar para nós uma opinião que não, a gêmeos demora um pouquinho para falar. E gêmeos assim, e gêmeos choravam porque eles não adaptou, né? Só que na verdade, no fundo, ele estava um transtorno. Se a gente for no médico mais cedo, o senhor, chegamos para você mais cedo, eu acredito que isso é bem diferente. Mas a gente não vai colocar culpa, como você falou. É, Já isso é começamos por muito aqui. importante, pai, mãe, tia, avó, não assuma, É, né? Tem mães que, a depender da ação da mãe, a evolução vai ser melhor, a evolução vai ser menor. Muitas mães não aceitam o diagnóstico, mesmo partindo do médico. Muitas vezes a mãe, nós vamos conversar sobre isso, a mãe aceita, o pai não aceita. E aí dificulta mais ainda. Então, uma coisa boa para vocês é que os dois estão caminhando juntos, né? O graças a pai e Deus. a mãe têm mais ou menos a mesma conduta, seguem, têm o mesmo entendimento, têm a mesma, e isso ajuda muito, ajuda muito, ajuda Graças a muito. Deus. Então, nós vamos finalizando aqui hoje essa primeira conversa nossa e vamos seguir adiante, ainda falando sobre os sintomas de Luca e Rafael.